Olá, meu nome é Kelly Bassi, eu sou consultora de comunicação da Votorantim Cimentos e bem-vindo a mais um Diálogos VC. Esse episódio de número 45 é muito especial, porque hoje a gente está iniciando uma nova fase do projeto, em que a gente passa até a nossa gravação em áudio e vídeo. É bom demais poder ouvir esse bate-papo e assistir também. E hoje a nossa conversa é sobre qualidade, resistência e secagem de cimento. A gente vai falar sobre tecnologia, sustentabilidade e tendências desse material de construção que é tão importante no Brasil. E para essa conversa a gente tem 3 convidados. O Fernando Alves Pereira, que é consultor técnico da Votorantim Cimentos. Obrigado pela sua presença, Fernando. Eu que agradeço, Kelly. Muito feliz de estar aqui participando do Diálogo do VC. O Rafael Quintiliano, que é engenheiro civil e especialista em engenharia diagnóstica. Isso mesmo, agradeço demais o convite e vamos para mais um podcast. E o Marcelo Pecchio, que é gerente de tecnologia e responsável pelo ABCP Lab, que é o laboratório da Associação Brasileira de Cimento Portland. Agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui no Diálogos VC. Bora lá para o nosso bate-papo. Bom, gente, hoje nós vamos começar a nossa conversa de um jeito um pouco diferente. A gente tem uma pergunta de uma pessoa que é bem querida. Fala aí com a sua pergunta, Leonardo. Votorantim é bom demais da conta, né, gente? Eu gostaria de saber de você aí, né, por que o cimento Votorantim tem tanta qualidade? Explica, vai! Tô te ouvindo, manda! Boa, Leonardo! Cimento Votorantim é bom demais, ótimo ponto. Legal, né, gente? Então a gente queria ouvir um pouquinho de vocês. Quais são as características que fazem de um cimento ser considerado de qualidade? Eu acho que mais importante é... Ele fez uma pergunta e você complementou com características, né? Eu acho que eu entendo que o cimento, para ele ser de boa qualidade, ele tem que atender todas as normas técnicas da 16697, né? E a Votorantim Cimentos, ela, além de atender todas as especificações, ela conta com laboratórios de última geração, né, nas suas fábricas, que fazem um acompanhamento intenso, né, diário, às vezes a depender do ensaio de hora em hora, desde o produto produzido até o produto expedido. Então, isso faz com que a Votorantim mantenha, né, e tenha um cimento de tanta qualidade. E respondendo, complementando a característica, acho que um cimento de boa qualidade, independente do cimento que for, ele tem que atender às normas. Complementar agora com o âmbito da obra, do canteiro de obras. Um cimento de boa qualidade, ele deve atender às características de cada ambiente que vai ser necessitado aquele cimento. Por exemplo, se eu for utilizar em uma piscina, em uma fundação, e o cimento da Votorantim atende. Ele tem diversas especificações para a gente utilizar no nosso canteiro de obras e assim evitar problemas futuros. Eu só queria dizer que o cimento é um dos materiais de construção mais normalizados que a gente possui. Ele, de fato, tem normas que datam lá da década de 30 já. Então, ao longo de todos esses anos, a indústria como um todo veio aperfeiçoando cada vez mais os seus processos produtivos e o produto final que é oferecido a toda a cadeia da construção. É muita responsabilidade, né? Não tenha dúvida. Muita. Rafael, a sua especialidade é engenharia diagnóstica. Explica pra gente o que é esta área. Bem, vamos lá. Essa é uma área relativamente nova, mas que ela veio com um poder fantástico de revolucionar a engenharia civil, porque nós também nos consideramos médicos das construções, profilaxista das construções. É o que nós queremos evitar que os problemas aconteçam. E também, quando eles acontecem, nós queremos saber exatamente por que aconteceu. Eu sou coordenador de obras da Construtora União, há 10 anos atuo em obra, e percebi que nós precisávamos muito melhorar a construção civil. Então, me especializei, fiz uma especialização durante 2 anos, diversos cursos, e é uma área que mexe exatamente com a prevenção de problemas e a resolução de problemas, onde o engenheiro civil ele precisa olhar para uma fissura, precisa executar uma piscina e saber qual tipo de cimento específico pode diminuir uma eflorescência, por exemplo. Então, isso é engenharia diagnóstica, é dar um poder maior de conhecimento para um engenheiro civil. Muito legal. Eu adorei esse termo médico das construções. Demais. Então, como médico das construções, eu queria entender um pouquinho sobre quais são as principais patologias que podem acontecer numa obra quando a gente tem um cimento de baixa qualidade.
Então, vamos lá. A gente tem duas vertentes. O cimento da baixa qualidade e a ausência de conhecimento de utilizar um cimento incorreto. Quanto à baixa qualidade, nós vamos para o âmbito que existem algumas marcas de cimento que não possuem a mesma capacidade de atingir uma resistência do concreto, por exemplo. Então, você precisa adicionar mais cimento. E o que é que acontece? Muitos construtores, eles não têm o conhecimento que um engenheiro diagnóstico tem, por exemplo, de saber que um traço de concreto ele não pode ser levado para outra obra. Se eu trocar a marca do cimento, se eu trocar a jazida de um agregado, ele tem que ser refeito aquele ensaio. Se ele não é refeito, eu posso utilizar um traço de concreto de 30 MPa com a marca de cimento durante 10 anos dá certo. Em uma determinada obra eu mudei a marca, aquela marca específica ela já tem uma fama de ter uma resistência mais baixa e o que acontece? Eu tenho um problema. Então isso é um problema de concreto. Para revestimento argamassado, grandes manifestações patológicas que acontecem, a retração devido ao tempo de pega, muitas vezes o construtor quer um tempo de pega rápido para um reboco, mas isso é muito difícil hoje de atingir. Então você tem que ter o bom senso de saber escolher qual material que você vai utilizar e também saber que, a depender da baixa qualidade do cimento, vão existir essas manifestações patológicas. Perfeito. E quando a gente olha essas patologias, eu queria que você trouxesse um pouquinho para a gente quais são os riscos, principalmente quando a gente está falando da estrutura dos edifícios, né, das obras, e também da segurança de quem vai habitar esse lugar depois, né? A responsabilidade do engenheiro civil, eu digo que ela é tremenda. Não digo que é maior do que outras profissões, porque toda profissão tem uma responsabilidade. Mas eu cito um exemplo que eu, como médico das construções, engenheiro de uma obra, tenho a responsabilidade por 200 vidas que estão dentro de uma torre e não de uma pessoa que está numa mesa de cirurgia. Então, o engenheiro civil ele tem uma alta responsabilidade de fazer o ensaio de um concreto, por exemplo, antes de ser utilizado, de fazer o controle tecnológico daquilo, porque são vidas e nós somos responsáveis por elas. Se fazemos uma edificação com a baixa resistência, eu estou colocando em risco a vida das pessoas que estão ali presentes. Se eu estou colocando um argamassa ali que vai ter um problema de retração, eu vou colocar em risco a saúde também, que a gente chama de defeito na parte de engenharia diagnóstica, que é o quê? Eu posso gerar uma pessoa que tem problemas pulmonares, aquela infiltração na fachada, com certeza vai gerar um problema futuro também. Então, tudo envolve sim a saúde e segurança e a vida do cliente ali, do usuário, que a própria norma de desempenho 15.575, ela preza pela vida útil dos sistemas. Que saúde e segurança, a gente não brinca. Não brinca. Fernando, existe alguma diferença na aplicação do cimento quando a gente fala de pequenas e grandes obras? A meu ver, não. Eu não enxergo essa diferença. Eu acho que o que a gente tem que pontuar é entender qual que é a necessidade de aplicação. Onde eu vou aplicar esse cimento? Comparar uma obra pequena a uma obra grande, eu não vejo essa diferença. Tá? Então, eu acredito que não enxergo como, propriamente dito assim, uma diferença de cimento de utilização. Acho que obra grande ou pequena, a gente pode utilizar o mesmo cimento. E de acordo com essas necessidades, que características que eles têm que ter? Então, esse é um ponto importante. Acho que a gente tem que entender que, para a gente poder mapear ou sugerir, a gente tem que entender qual que é a necessidade do cliente, onde ele vai aplicar esse produto. Né? Então, a Votorantim Cimentos aí conta com um corpo técnico, né, que dá esse apoio ao cliente no entendimento do projeto e na necessidade dele. Então, acho que mais importante não é a diferença de cimento, é onde eu vou aplicar esse cimento. Curiosidade. Quando que você precisa de um cimento de mais resistência ou menos resistência? Isso, boa. Tem alguma característica especial? Sim, a gente precisa, que nem a gente comentou, né? Eu estava até brincando com o Quintino ontem, a gente fala muito a palavra depende, né? Muito, então sempre depende. E nesse caso, sim, a gente precisa analisar onde ele vai usar. Posso citar vários exemplos aqui. Preciso de um cimento de alta resistência inicial. Você vai ter um cimento. Eu vou fazer uma estação de tratamento de esgoto. Você precisa ter um outro cimento, resistência a ataques químicos. Vou fazer um bloco de fundação de grande volume. Preciso ter um cimento de baixa hidratação. Então, o mais importante é onde eu vou utilizar esse cimento. Eu gostaria só de fazer uma parte. Claro. Assim. Hoje no Brasil nós temos
8 tipos de cimento, Exato. né? Normalizados exatamente pela NBR 16697. E é claro que todos os cimentos serão aplicados em quase todas as obras. No entanto, é claro que existem cimentos mais indicados para determinadas aplicações, como você mesmo comentou agora. Isso, exato. Eu concordo plenamente, é isso mesmo. Então, existem alguns requisitos de projeto, né, que necessitam de um cimento que se adeque um pouquinho melhor àquela aplicação. Sim, exato. Marcelo, vamos falar um pouquinho agora sobre o ABCP Lab. Me explica um pouco o que é, qual que é a importância dele, o que vocês têm feito aqui no Brasil? O laboratório da ABCP já tem aí seus 80 anos. Ele foi criado inicialmente para ser um laboratório de apoio à fabricação do cimento, mas isso lá na década de 30, né? Ao longo desses anos todos, além de auxiliar as plantas de cimento do Brasil todo a desenvolver seus produtos e a manter a sua qualidade, o ABCP Lab também atende a toda a cadeia da construção. A gente ampliou o leque das nossas... Então, se o Quintiliano é o médico das construções, o ABCP Lab é o laboratório de análises. A gente faz exatamente essa análise dos parâmetros, das resistências mecânicas, da composição química, e que permite que toda a cadeia possa utilizar melhor o cimento. Então, e no caso de patologias, né, que ocorrem, né, reação ao agregado e a falta de resistência mecânica, a gente pode auxiliar nesse diagnóstico, fazendo as análises clínicas adequadas para cada situação. Marcelo, então todos os testes dos produtos, né, de cimentos que são feitos no Brasil, eles passam pela ABCP Lab. O que acontece se um cimento não é aprovado? Então, hoje passam pelo ABCP Lab 98% da produção de cimento do país. E isso confere a esse cimento um selo de qualidade que é certificado junto ao PBPQH do Ministério das Cidades, atual Ministério das Cidades, né? Caso um cimento não seja aprovado, ele perde o selo de qualidade, né? Ele perde o selo de qualidade, ele é reprovado. E a gente faz uma notificação ao produtor, né? Então, sim, esse selo foi criado para conferir, para certificar a qualidade do cimento que é vendido no Brasil inteiro. Rafael, agora vamos falar sobre prevenção, né? Quais são as principais medidas que a gente pode adotar numa obra para evitar que essas patologias surjam, né? Ótima pergunta, já complemento o que o Marcelo falou. Primeiro ponto é ter o selo da ABCP. O primeiro ponto é você comprar um selo que tem, um cimento que tem esse selo. Isso vai te resguardar, porque já existiram ensaios determinantes para qualificar aquele material. A partir daí entra a próxima fase da cadeia construtiva, que é a obra. Então, na obra eu também preciso ter minha clínica. Eu gostei da comparação. Existe um médico, existe a clínica para fazer os ensaios. Então, toda obra precisa ter uma clínica, precisa fazer ensaios. Precisa para um reboco, precisa fazer um ensaio de arrancamento, de aderência. Então, são diversas situações que precisam, mas o mais importante, o conhecimento do engenheiro civil. Isso que é determinante. O engenheiro tem que entender de normas, ele tem que ler normas. Eu brincava muito na faculdade que tinham amigos meus que viam pessoas de medicina cheio de livro, de direito cheio de livro, falava, cara, eu nunca ia fazer essa profissão porque tem muita coisa para ler. E eu olhava, cara, você sabe que existem mais de 200 e tantas normas na engenharia e que, se duvidar, tem mais conteúdo para ler do que um médico, um advogado. Então, o engenheiro precisa ler, o engenheiro precisa pensar. Isso que vai ajudar a evitar problemas. Ele precisa ler a norma e saber que a própria norma fala quais são os ensaios determinantes que precisam ser feitos antes de iniciar um serviço, como também diz o passo a passo para executar o serviço. Todo o passo a passo, a norma de fachada fantástica que chegou para ajudar bastante a gente. Então, eu acredito muito isso, Kelly, que o principal é o conhecimento. O conhecimento é a base de tudo para evitar problemas. Você colocou, acho que posso pontuar, bem colocado, referente ao antes de iniciar a obra, né?
análise de projeto, né? Como a gente atua nessa área de apoio ao cliente, não são todos os clientes que fazem essa análise, por exemplo, do traço do concreto que ele vai utilizar. Ele faz a cotação. Eu preciso de um 35 MPa, ótimo. Aí a concreteira fornece. Você rodou esse traço, você acompanhou, você verificou o desempenho dessa carta traço antes de iniciar a concretagem? Isso é importante. Outro ponto que ele colocou referente a fachadas, né? É importante você fazer esse ensaio pelo menos 3 meses antes, a norma de fachada fala isso. Se eu errar, se não der certo, eu tenho mais um mês 28 dias para acertar, depois mais 28, né? Então é importante você fazer isso, para você não ter surpresa lá na frente e saber o produto que você está usando, se ele desempenha ou não, né? Um adendo, Fernando, um relato positivo em relação ao Votorantim. Quando a gente adquire o cimento, temos uma boa parceria. De saber que não é só comprar uma marca, comprar o cimento. Existe uma parceria ali que envolve também os ensaios. Eu tenho esse relato porque aconteceu comigo em uma obra que a Votorantim foi lá, auxiliou em todo o processo de elaboração dos ensaios, elaboração de traço para aquela nossa obra em Aracaju, para fazer o nosso traço de reboco de fachada. Então isso também é muito importante. Não adianta você comprar um cimento e saber que aquela marca não vai te dar um apoio, porque a cadeia construtiva é muito grande. Eu sou especialista em engenharia diagnóstica e sou engenheiro de obra. Eu tenho um conhecimento a mais do que a maioria dos engenheiros de obra, mas não sou especialista em tudo. Eu diria que na parte de engenharia diagnóstica, a gente acaba criando nichos ou vira um clínico geral. Hoje eu optei para seguir a área de clínico geral, mas eu tenho amigos que são estruturalistas, entre outros. E por essa falta de um conhecimento específico, é importante que a cadeia construtiva, a pessoa que fornece o cimento, que é o especialista naquela norma, ele auxilia a gente. Quando eu vou para a parte de cerâmica, eu também tenho alguém que auxilia. Então, para a engenharia civil melhorar, existe essa parceria na cadeia construtiva. Bem legal isso, né? Sim. Tem que planejar, testar, para depois executar. Exatamente. Né? Aí tem certeza de qualidade, tem certeza que, né, nada vai dar errado. Sim. Muito bom. Marcelo, queria falar um pouquinho sobre resistência. Né? Então, qual que é a importância da resistência para o cimento, né? E por que essas normas técnicas... Existe alguma norma técnica específica de cimento, de resistência? Como que é isso? Sim. Bom, acho que um dos principais parâmetros normativos, ou mesmo de qualidade do cimento, acaba sendo a resistência mecânica. Tá? Acho que todo mundo quer saber da resistência mecânica. Claro, outros parâmetros são importantes também, Blaine, a finura do cimento, claro, acabam impactando na elaboração do concreto e das argamassas, enfim, de um modo geral. Mas a resistência mecânica é a grande preocupação, digamos assim, né? E é a principal que garante que as peças elaboradas com concreto ou com cimento, né, atingem os parâmetros de projeto que foram especificados, enfim. Então, claro, sim, e por conta disso, e por causa dessa importância toda, existe uma norma específica para determinação da resistência do cimento, né, que é a 7215, a NBR 7215, e que nos ajuda a fazer essa determinação, tá? Existem outras normas em outros países, né, na Europa, nos Estados Unidos, seguem outras normas que também de modo similar, também permitem essa determinação, né? Então, todos os projetos, né, eles se iniciam, né, levando em conta a resistência mecânica que esse cimento vai produzir. Agora que a gente falou de resistência, vamos falar sobre secagem, que é a cura. A cura. Né? Na obra. Na obra é a cura. Rafael, qual que é a importância do tempo da cura, da secagem? Uma secagem mais rápida, ela é melhor para a obra? Como que funciona isso? Fernando, depende. Depende. Depende para o que você quer utilizar. Exatamente. Mas realmente existem situações que falar sobre secagem rápida é muito complexo. Eu acho que o principal de secagem rápida que a gente não pode falar muito é a parte do revestimento argamassado externo. É bem complexo. Quando a gente envolve argamassa, a gente vai para o tempo de pega. De saber que eu tenho 2 horas e meia ali,
parâmetro que a gente de obra utiliza. O Marcelo aí que tem maior conhecimento aí pode agregar também, mas é o tempo que a gente utiliza mais ou menos e obviamente depende da mistura, né, que o funcionário faz. Mas o tempo de pega, o tempo de desidratação da argamassa, por exemplo, pode afetar no desplacamento cerâmico. E a gente que é dessa área de patologia, a gente já sabe quando vai quebrar uma cerâmica, que deu um problema de desplacamento, descolamento, que a argamassa ela tem manchas esbranquiçadas. Então a gente já é um sintoma que a gente verifica, uma evidência que aquela argamassa, que aquela cerâmica foi aplicada com o tempo de pega já vencido. Então a questão da secagem é essa. A pessoa que está na obra tem que ter o conhecimento que a maioria dos produtos possui o seu tempo limite de uso. E também não podemos querer correr muito também em um revestimento argamassado, porque você vai ter diversas fissuras de retração ali, que é um problema crônico gigante. Ou você opta por acelerar sua obra, cria um problema crônico que não tem volta, a volta para um problema de retração numa argamassa de fachada é muito, muito, muito oneroso. Retira tudo, não existe. Se você quiser ficar remendando com selante de poliuretano, o que for, mas é um problema crônico para o resto da vida. Então, mais vale você optar por seguir o tempo ali correto do que buscar uma secagem rápida numa situação como essa. É que esse fator também ele depende muito da aplicação, né? Quer dizer, não é só a característica do material, do cimento ou da argamassa pré-misturada, né? Mas também envolve muito questões relacionadas à aplicação, né? Ou seja, como ela é aplicada, como ela é utilizada, né? Realmente é um problema mesmo. Um problemão. E tem também o caso, que você comentou da cura, é quando eu tenho, passando para a sua realidade, que é obra vertical. Se for fazer uma laje, por exemplo, com metade da laje, se eu tiver uma secagem muito rápida, eu vou ter problema. Vai fissurar, vai ter uma retração plástica. E aí a gente tem que analisar até quando é importante essa pega rápida ou essa aceleração da cura. Por exemplo, vou citar a cidade maravilhosa lá de Aracaju. Lá é uma cidade muito quente e muito vento. Então, são duas características que eu não posso ter uma secagem muito rápida do cimento, senão eu vou ter problema. Retração, fissura, e aí vai ser uma série de fatores que vai ter que corrigir depois. Então, é importante eu entender a região que eu vou trabalhar, se isso faz sentido eu ter um cimento de secagem rápida. Vou fazer um poste, por exemplo, pré-moldado. Aí faz sentido. Um pré-moldado, uma coisa. Um pré-moldado, né? O pré-moldado, um dos requisitos é aquele... A secagem rápida. Secagem rápida para que ele possa desformar. Exatamente. Um período curto de tempo, né? Isso. Mas a gente tem que diferenciar um pouquinho, né? Muitas vezes a pega do cimento não é exatamente ou bem distante da pega dos concretos e das argamassas. Exatamente por causa disso, porque a pega, ou seja, o tempo de pega é um parâmetro normalizado também. E normalmente os produtos vêm de fábrica, né? Os produtos, o cimento, né? Já com isso bem estabelecido, bem reguladinho, né? É que isso varia significativamente na medida em que você vai utilizar os concretos, porque aí você vai ter ação dos aditivos, o problema da desidratação no caso das fachadas, enfim. Quer dizer, como é que o cimento vai se comportar aí na obra e como é que essa pega vai se dar, envolve ainda uma série de outros parâmetros que não só a pega original do material. Exatamente. Perfeito, Marcelo. Aí volta naquilo que você falou. Fazer ensaio antes de começar. Isso. É isso. Hoje a gente tem um movimento muito grande da parede de concreto, né? Sim. O concreto autoadensável, bastante utilizado. E isso envolve demais os aditivos. Sim. Que eu ia esquecer de falar. Então, muito importante, porque o aditivo também é essencial. Você conhecer bem o aditivo, fazer os ensaios antes. Nas nossas obras, até antes de aplicar na parede de concreto, a gente faz em outros locais simulações com aquele traço, para na hora de começar a parede de concreto não ter um problema de não conseguir atingir a resistência com minhas 14 horas, porque se não atingir, eu tenho 40 funcionários colocando com encargo e tudo, me dá mais de 30 mil aí perdido num dia. Então, olha a importância de ter os ensaios para não gerar um custo também na obra desnecessário. Sem dúvida nenhuma. Me dá até arrepio ouvir uma coisa dessa, Jesus. A gente
recebeu uma pergunta pelas redes sociais da Votorantim Cimentos, pelo Instagram, da Aline Marini. E eu acho que é para você, Fernando. Certo. Ela pergunta assim: como que o cimento da Votorantim promove uma secagem mais rápida? Isso permite o avanço da cura com mais agilidade, ajudando no cronograma da obra como um todo? Eu acredito que a pergunta dela... Qual que é o nome dela? Aline. Aline, obrigado pela pergunta. Eu acho que ela quis dizer aí a cura relacionada à resistência inicial, né? Referente qual impacto pode causar na produtividade da obra. Aí, de novo, depende, né? Então a gente precisa entender qual que é a necessidade do projeto, qual que é a necessidade do cliente, né? Porque se a gente for entender, eu preciso dar uma resistência inicial para aumentar a produtividade. E hoje existe um tema que acho que a gente vai falar no final, de sustentabilidade, que todo mundo está focado nisso, sustentabilidade. Então, respondendo a pergunta dela, talvez quem está ouvindo, que tem a própria mesa, pode pensar, poxa, eu vou utilizar o CP5, já resolve. Mas hoje existem várias tecnologias, vários estudos, né, que estão direcionados, voltados nessa sustentabilidade. Existe, por exemplo, eu estava lendo um artigo sobre teste de maturidade do concreto. Vocês já ouviram falar? Você faz um ensaio de resistência na peça aplicada, no concreto aplicado na obra. Aí você consegue ver a resistência inicial através do seu calor de hidratação. Isso você consegue, talvez, com esses dados, dimensionar concretos com cimentos mais ecologicamente corretos, com baixa emissão de CO2, né, cimentos mais compostos, né? Então você também consegue trabalhar nessa linha. Não só pensar no óbvio, pensar um pouquinho fora da caixa, né? Muito bom. Beleza. E já que a gente falou tanto sobre a importância de testar, né, do teste, né, Marcelo, o que a gente pode ver que tem surgindo aí de inovações em ensaios de cimento? Tem alguma coisa nova surgindo? Como que... Eu acho que, como eu disse, as normas de cimento, as normas de teste de cimento, quando a gente está falando de resistência, tempo de pega, elas são muito antigas mesmo. Tá? As técnicas utilizadas remontam aí ao século passado. No entanto, existem sim algumas tendências. Por exemplo, ele falou do calorímetro, de calorímetros para avaliação do calor liberado, né? Existem novos testes de resistência usando metodologias um pouco distintas que possibilitam determinações menos variáveis, ou seja, diminuo os erros, porque todo ensaio tem um erro associado, isso é inerente do ensaio. Então, sim, existem algumas inovações vindas nesse sentido, né? E a gente está sempre antenado com isso, né? Está sempre buscando novas tendências, né? Existe uma das dimensões da qualidade, que é a durabilidade. E nesse sentido, existe muita coisa nova sendo feita, né? Nova, eu diria, 10 anos, né? Dos últimos 10 anos para cá, que estão sendo incrementadas, né? Então, hoje em dia, a gente tem testes para verificar a durabilidade frente à RAA, frente à reação álcool agregado, mesmo agora mais recentemente aos ataques por sulfatos, né? Principalmente em obras aí próximas ao litoral, né? Sob influência marinha. Então, existem desenvolvimentos razoavelmente recentes nesse sentido, né? E é sempre muito interessante acompanhar isso, e o ABCP e a ABCP procura se adaptar e implementar esses tipos de análises e de observações, né? Agora eu fiquei curiosa, o que é o calorímetro, esses Calorímetro. testes? Calorímetro? As reações as reações de hidratação do cimento, né? Ou seja, quando você mistura o cimento com água, a partir desse momento você vai liberar um certo calor. Né? Ele esquenta. Quem já procurou fazer isso, né? Pôs a mão numa peça em processo de hidratação, vai perceber que aqueceu. Isso, e alguns cimentos liberam mais calor, outros menos calor, e muitas vezes isso está relacionado aos tempos de pega, né?
o início da perda de abatimento, né? E está relacionado muitas vezes ao desenvolvimento de resistências mecânicas, né? É uma nova forma de se observar o cimento, né? Não só para uma resistência mecânica feita numa prensa, né? Mas olhando as reações químicas que estão sendo desenvolvidas ao longo daquele processo. Muito legal, olhar, conhecer pela temperatura. Isso. Sensacional. E isso, Kelly, a gente de obra sabe que realmente acontece, principalmente também quem trabalha com parede de concreto. Sim. Porque são formas metálicas que aplicar no concreto no dia anterior e no outro dia a gente já sabe, antes de tirar o ensaio, a gente já sabe mais ou menos a hora que vai sair pelo calor. Porque quando você entra ali nos apartamentos com a forma e o concreto no local, já tem um calor ali tremendo. Então a gente sabe quando começa o calor, já está próximo de fazer o ensaio ali no nosso laboratório dentro da obra para confirmar a resistência estabelecida. E eu imagino também que deve ter diferença, né? Pensando numa obra feita no verão, no inverno, isso daí deve ter uma alteração também, né? Não tenha dúvida, né? Muita. Olha, existe diferença de traço. Hoje a gente, nas nossas obras, a gente tem um traço para as concretagens à noite e para as concretagens durante o dia. Porque senão o mesmo concreto que eu utilizo à noite, se eu utilizar durante o dia, descarregou, já está quase fora de uso. Então, e se eu uso o de durante o dia, durante a noite, no outro dia não consegue a resistência. Dá um retardo, né? Exato. Sim. Agora vamos falar sobre futuro, né? Rafael, queria muito que você pensasse assim, se você pudesse imaginar o cimento do futuro, o cimento perfeito, né? Como que seria esse cimento? Quais são as características dele? Brincando, mas seria tipo uma mágica, né? Que ele atingisse a resistência em um piscar de olhos. Todo mundo de obra quer isso, né? Que nunca falte a resistência, que atinja sempre quando a gente quer. Mas, agora, sério, acredito que o cimento do futuro seja aquele que realmente consiga atingir as características que o construtor precisa. Já existe isso? Existe. Mas o futuro, para mim, da construção é que realmente os engenheiros de obra saibam que isso não é futuro, isso é presente. Porque é difícil, Fernando, Marcelo, falar isso, mas realmente a engenharia civil precisa ter uma revolução dentro dela, porque é difícil compreender que o engenheiro não saiba que ele tem que utilizar um tipo de cimento para um reboco na piscina, para evitar uma eflorescência, que ele precisa de um tipo de cimento para utilizar numa fundação, que ele precisa de um tipo de cimento para evitar o ERA, a reação alcoólica agregado, que muita gente não sabe nem o que é. Então, o futuro de cimento também é o futuro do engenheiro civil. É ambos entenderem que ambos necessitam se conhecer. Tanto o cimento precisa conhecer o que a obra precisa, como a obra precisa conhecer o que o cimento tem para te dar. Foi como falei, é a parceria, é a cadeia produtiva, é saber que a Votorantim, por exemplo, ela vai lá na obra e te explica o que é que eu preciso. O Fernando muitas vezes foi lá com outras pessoas e falou, para isso você vai precisar de tal cimento CP, para essa outra utilização, isso, e fez o ensaio comigo. Então, acho que seria isso. Ele está muito mais relacionado à conversa e a treinamento, né, do que especificamente você criar um novo produto com novas regras, né, enfim. Bem interessante, legal. Sim. Acho que não tá tão difícil de resolver isso, né? Eu acho que também posso acrescentar, se falou do cimento, eu acho que essa pegada de sustentabilidade, né, a gente tem que buscar cimento mais com baixa emissão de carbono. Então, assim, acho que é outro desafio também do cimento do futuro, além de atender às necessidades, né, de obra, de projeto, também ser mais com baixo teor de emissão, que acho que é o maior desafio. Eu tenho certeza que o maior desafio é esse, que a gente produza cimentos com menor pegada de carbono, né? Ou mais sustentáveis, como queiram, né? Eu acho que esse é o grande desafio para os próximos anos no Brasil e no mundo inteiro, né? Eu acho que essa com certeza é o aspecto mais desafiador da indústria. Exato. Hoje em dia. Sabendo que a construção civil é a cadeia que mais gera entulho
Resíduo, né? Enfim. Então, não tem como existir obra se não existir meio ambiente. E isso é realmente uma onda assim, muito grande, que os construtores têm buscado muito selos. E eu acredito que isso deve auxiliar até a buscar o selo, né? Você utilizar um cimento mais sustentável, né? Qualquer pegada de carbono que você consiga reduzir na obra, né? Já é rumo ao selo verde. Eu acho que isso já é um requisito que vem cada vez mais sendo solicitado pelos incorporadoras, pelas construtoras, até pelo público em geral. O público mais consciente. O cliente mais consciente, ele está exigindo ele já pergunta, né, qual a pegada de carbono do meu apartamento, da minha casa, né? Então, a gente tem sentido isso, e eu acho que esse é um caminho sem volta. E isso vai fazer com que a gente tenha que saber da pegada de carbono de cada um dos elementos que compõem a obra. Provavelmente isso vai, num futuro razoavelmente próximo, a gente vai ter que saber e vai ter que informar. Exatamente. Eu acho que é uma Desde tendência. A torneira que vai colocar lá até a tinta no final, tem que saber. Com uma etiqueta que tem numa geladeira, né? Sim. Na Europa você já tem, né, a declaração ambiental de produto, né? Você já existe esse. Eu não sei se é para todos os produtos, mas com certeza para o cimento já existe. Então a gente provavelmente vai caminhar nesse sentido brevemente. A gente já conversou aqui no podcast com alguns donos de construtoras e é justamente esse o desafio que eles trazem, né? Tanto a questão de você ter materiais de construção cada vez mais sustentáveis, né? Quanto resíduo gerado na obra, né? A diminuição. Isso é bem interessante. E a gente tem, aproveitando aqui, falando um pouquinho, né? A Votorantim Cimentos é a primeira no Brasil que tem o EPD em seus cimentos, né? Então, já começa aí essa pegada ambiental, né? A gente chama que é uma tabela nutricional do CO2 do produto, né? Exatamente. Então, é isso, né? As pessoas querem, e as construtoras querem, e consequentemente elas estão fazendo isso porque o consumidor final também quer comprar um imóvel que tem um selo de sustentabilidade, né? Uma pegada de carbono, né? Existe um sistema, inclusive, lançado, que é o SIDAC, que tem feito essa... É um banco de dados, né? É um banco de dados que tem relacionado as diversas pegadas de carbono dos diversos materiais. É uma coisa que está sendo ainda implementada, né? Tá relacionado ao governo, agora me foge a que órgão está relacionado, mas, sem dúvida nenhuma, o SIDAC é uma das ferramentas que poderá ser usado para fazer esse tipo de cálculo de cada edifício, de cada empreendimento. E, Marcelo, tinha aqui uma última pergunta para você, que era justamente para a gente falar sobre os principais desafios, né? Mas acho que a gente já adiantou falando já sobre essa questão do CO2, né? Mas eu queria entender um pouquinho como é que... por que ele é um desafio do ponto de vista da sociedade, né? Que é preciso, o planeta tem pedido por conta de todas as questões de mudanças climáticas, né? Mas o que vocês enxergam, assim, que precisa mudar no mercado ou, enfim, que o mercado está caminhando para essa mudança desse desafio? E te pergunto, tem outro desafio a mais que a gente pode comentar aqui? O que acontece é isso que a gente estava discutindo aqui. Vai existir uma solicitação da sociedade toda por edifícios e empreendimentos com uma menor pegada de carbono. Isso vai fazer com que todo mundo se movimente, tá? Mas eu diria que ainda, além disso, a gente está aí vendo uma discussão dentro do governo sobre a implantação de um mercado de carbono também no Brasil, e fatalmente isso vai atingir a indústria de cimento, assim como todas as indústrias fornecedoras de materiais de construção. Então isso agrega uma complexidade um pouquinho maior nessa discussão, né? Porque você vai ter talvez custos adicionais nisso, né? A gente não sabe como isso ainda está desenhado, mas provavelmente
Isso vai fazer parte das discussões da COP de 30, né, que vai se realizar aqui no Brasil, né, no ano que vem, em 2025. Então, eu acho que isso é um complexo. O assunto é bastante complexo, né? A gente vai ter que buscar inovações, vamos ter que ser criativos, não só na indústria, mas em toda a cadeia da construção, para atingirmos o que a gente imagina ser uma construção com zero emissão, né? Isso já está sendo discutido, inclusive no ano passado, durante o Congresso Brasileiro de Cimento, a ABCP apresentou o seu Net Zero, o Roadmap Net Zero, que é exatamente isso, que é uma análise ao longo de toda a cadeia da construção das emissões de carbono e das possibilidades que nós teríamos para reduzir, né, essas emissões até zero em 2050. Que é um baita desafio. Não digo impossível, mas é um baita desafio. Isso vai envolver ações de todos os níveis, né? Governo, normas, indústria, inovação, não tenha dúvida, passa pela inovação, por a gente acessar novos sistemas construtivos, né? Nós temos aí impressão 3D que tem aparecido aí como uma das possibilidades, né? Novos materiais. Enfim, eu acho que o caminho é longo ainda, né? Urgente, mas bastante desafiador. Isso nos motiva bastante, né? A todos, eu acredito. Tem bastante trabalho pela frente. Sim. Só para a gente entender, né? O Net Zero tem a emissão neutra de carbono. Isso, Esse seria um futuro bastante bonito para todos nós. Muito bom. Eu acho que só para a gente fechar, Fernando, você pode falar um pouquinho para a gente como que a Votorantim Cimentos está caminhando nessa direção, nessas tendências? Legal. Eu vejo a Votorantim atuando em várias frentes, né? Inclusive, eu escutei um Diálogos VC, acho que o número 42, da Silvia. Quem não escutou, escuta. Ela fala muito disso, assim, foi bem legal. Eu vejo que a Votorantim está investindo forte em novas tecnologias, investindo nas plantas, né, em estudos. Eu acho que isso é bem legal de estar vendo aí o que a companhia está fazendo. E eu vejo hoje que ela atua em várias frentes, mas o que me chama a atenção são 4 frentes que ela trabalha, que é na eficiência energética, a substituição térmica, o fator clinker e novas tecnologias e novos produtos, né? E em cima da substituição térmica, que é você procurar formas de combustíveis para os fornos, né? Sem ser o coque de petróleo, por exemplo, que é um desafio, né? Então eu vejo isso, a Votorantim também bastante focada nisso, busca de resíduos que seriam descartados na natureza como forma de combustível. Isso eu acompanho de perto também a Verdera, né? Parabéns aí pro trabalho da Verdera, eu vejo o que ela está fazendo, inclusive acho que até abriu uma planta só para isso, né? Verdera tá de parabéns aí com o trabalho. Então ela faz essa captação de resíduos, né? Eu fiquei muitos anos no Nordeste, então lá tem um exemplo legal que é a casca de açaí, que ia para a natureza, eles levam para os fornos, é bem legal. A parte de redução, o fator clinker, que é o principal e o maior desafio, que é você reduzir o clinker no cimento e manter as características, né? Que os clientes precisam, que os projetos precisam. Então, a Silvia falou muito bem, é um trabalho que vai ser bem difícil, mas não impossível de fazer. Então, a gente tem a meta até 2030 de fazer essa redução, né? E tenho certeza que a gente vai conseguir. Tem também a parte de energia, que também a Votorantim investe bastante. E, por fim, aí a parte de novos produtos, novas tecnologias, né? Aí, trazendo um pouquinho para a realidade de obra, estava até mostrando no stand para ele ontem. A gente tem novos concretos mais eficientes, com maiores resistências, né? Com menores consumo de cimento, que é o caso do Spectra, da Votorantim, né? E tem estudos aí de casos, case de sucesso, que se você conseguir atuar fornecedor, cliente, projetista, desde o nascimento do projeto,
você consegue otimizar e ter ganhos significativos de redução de CO2, né? Tem exemplos aqui de alguns cases que a gente fez, que a gente conseguiu colocar o concreto, aí o projetista conseguiu reduzir seção de pilar, conseguiu reduzir a armadura. Então, no total, foi várias toneladas de CO2 economizadas ali na obra. Recebeu o selo verde. Então, é importante, acho que o recado que fica é trabalhar ali em 4 mãos para conseguir, do nascimento do projeto até a elaboração final, para você conseguir mapear o que você pode fazer para economizar, né? Eu acho que esse é o recado que fica. Muito bom. É como a nossa conversa aqui, né? Juntar o médico, Isso, o laboratório e o fabricante, né? Sim. Vamos juntando forças que não vai ter problema na obra, não vai ter problema no produto, né? Exato. Muito bom. Então, a gente termina mais um episódio do Diálogos VC, que é o podcast da Votorantim Cimentos. Eu agradeço a vocês pela presença, tá bom? E também agradeço você pela audiência e por ter ficado até agora aqui com a gente. Acho que o nosso papo foi bom demais. Aproveito para lembrar você de continuar seguindo a gente no YouTube e no Spotify para ser notificado aí em novos episódios. E obrigado pela audiência, um abraço e até o próximo.